Nós temos o privilégio, a honra de receber nessa noite o pastor Josué Brandão. Quero que você aplaude ao Senhor pela vida dele, esse homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Nós queremos dizer aquilo que Jesus falou em Marcos 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta no caráter ou na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E como igreja dessa cidade, nós queremos receber esse homem como profeta de Deus, como boca de Deus. Amém? Pastor Josué, fique à vontade. Muito bem-vindo, tu és muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. O texto que eu vou ler é um texto muito conhecido, mas o que eu vou compartilhar contigo da parte de Deus é muito desafiador. Veja, versículo de número 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Diga amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Se não for pedir muito, se você não se chatear, toca de leve no vizinho e fala com ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Eu quero orar, abençoar e parabenizar o poder público desta cidade, na pessoa do executivo, representado pelos seus secretários, poder legislativo, por esta realização, que a mão do Senhor continue sendo derramada sobre Guanambi. Eu estive em Israel. Estive no lugar onde Jesus citou esse texto, Cesareia de Filipe. É uma região muito rochosa. Existem montanhas rochosas elevadíssimas, com cavernas tão profundas ou quase que este templo. E ao redor, pedras menores, como do tamanho desta caixa, um pouco mais, um pouco menos. Aquelas cavernas eram chamadas de portas do inferno, ou portas do Hades. Por quê? Porque em algumas daquelas cavernas havia culto ao deus Pan. Pan é a divindade do medo, do terror. É de onde vem a palavra pânico, pandemia e outras palavras correlacionadas. Naquelas cavernas, em algumas épocas da história de Israel, até sacrifícios humanos ocorreram.
Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que dizem ao meu respeito por aí? E alguém respondeu: dizem que tu és Elias. Outro respondeu: dizem que tu és Jeremias. Outro respondeu: dizem que tu és João Batista. Jesus, olhando para eles, perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro levanta, tomado por um ímpeto que é mais do que o Pedro, e diz: eu te digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz: olha, Pedro, você acabou de ser muito honrado pelo meu Pai, porque quem te revelou essa verdade não foi a tua inteligência, não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: eu te digo que tu és Pedro, Petros, uma pequena pedra, um pedregulho, uma pedra menor. Aí Jesus aponta para a montanha rochosa e diz: sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre Petra. Petros pode ser removido, Petra não pode ser removida, ela é uma gigante. Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele aponta para os templos de Pan e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que Jesus está dizendo sobre isso é: eu vou edificar a minha igreja acima de toda potestade, de todo domínio espiritual que reina sobre as cidades. Eu vou edificar a minha igreja sobre todo tipo de entidade espiritual. Eu dou à minha igreja poder, ela vai governar o ambiente espiritual da cidade onde ela estiver estabelecida. É isso que Jesus está dizendo. Agora pense: Guanambi é uma cidade de quase 100 mil habitantes. O último censo apontou cerca de 24% da população guanambiense evangélica. Ainda há espaço para a igreja estabelecer o governo de Cristo nesta cidade. Então, enquanto hoje à tarde eu conversava com Deus e falava sobre o que compartilhar com vocês, e pedi ao pastor Rony: me dá uma visão de qual é o propósito do evento e da semana evangélica. E ele compartilhou algo comigo bastante rápido, e eu diria que até superficial. O Senhor então me trouxe ao coração falar sobre como conquistar esta cidade para Deus. Como tomar esta cidade para que ela seja totalmente dominada para o senhorio de Cristo e pelo senhorio de Cristo. Há uma palavra, uma frase que eu anotei do Bob Pierce, que ele diz: que o meu coração queime pelas mesmas coisas que fazem queimar o coração de Deus. Sem sombra de dúvida, é do coração de Deus o desejo que esta cidade seja tomada pela sua presença. Cidades são centros culturais, regionais, de influência nacional ou não, mas é o lugar onde pessoas das mais diversas culturas, ambientes e formação se encontram. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, já lemos o texto, ele a estabeleceu para que ela governe o ambiente espiritual daquela cidade e daquele lugar.
Quando a igreja perde a noção do que ela representa, e ela começa a se ver apenas como um movimento social, religioso ou cultural, ela então deixa de cumprir o papel para o qual foi estabelecida. A igreja precisa entender que ela é a agência central de Deus na terra. Tudo o que Deus faz hoje na terra, Ele o faz através da igreja. Daí Jesus diz: eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, sobre Petra, sobre as cavernas, sobre as entidades, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, eu quero que você assimile o que estou lhe compartilhando, porque tenho certeza que a palavra veio do coração de Deus. E faço questão e rogo ao Senhor que cada um de nós saia daqui decidido a influenciar a história da nossa cidade. Senão não faz sentido o evento. Jesus diz em Mateus 5, 13 e 14: vós sois o sal da terra. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Bom, quando Jesus diz vós sois sal, nós sabemos que o sal é o ponto de equilíbrio de uma refeição, por exemplo. Dá sabor, estabelece referencial de sabor. Quando Jesus diz vós sois sal, Ele está dizendo: vocês são padrão, ponto de equilíbrio. Uma igreja não pode ser insípida, sem graça, porque ela é sal. E como sal, ela precisa ser o ponto de equilíbrio do mundo. Depois Jesus diz: vós sois luz. Só quem já se viu perdido numa estrada desconhecida à noite sabe quanto vale uma lanterna acesa no pé do monte. Uma janela aberta ao pé da montanha, para quem está perdido à noite numa estrada desconhecida, se torna ponto de referência. Então, quando Jesus diz vós sois a luz, Ele está dizendo: o mundo está perdido e vai se perder cada vez mais. E vai chegar um momento que as pessoas vão olhar em busca de alguma referência para se encontrarem. Aí Jesus diz: se preservem, porque vocês são o ponto de referência que eu estou preservando na terra, para dar ao mundo uma direção, para dar ao mundo um destino. Entretanto, vem uma pergunta muito interessante: como ser padrão? Como ser sal? Bom, Jesus deixa claro que o mundo é um território. Guanambi é um território, e embora alguns teólogos ortodoxos não aceitem a ideia de que o mundo espiritual é territorial, eu continuo crendo assim, defendendo, porque a Bíblia me dá perspectiva para compreender assim. Por exemplo, Jesus chega em Gadara e o camarada vem possesso de demônios, e os demônios que o possuem rogam ao Senhor que não lhes expulsem daquele território. Daniel fala do príncipe do rei da Pérsia, do príncipe do rei da Grécia, que dá a ideia que cada região está sob um mapeamento, um domínio espiritual.
é um território a ser conquistado para Deus, então eu e você precisamos nos posicionar diante de Deus. Por quê? Porque conquistar Guanambi para Deus não é o resultado de uma semana de eventos. Uma semana de eventos pode ser o ponto de alavancagem, mas conquistar essa cidade para Deus é o resultado de um estilo de vida que nós vamos adotar para representar a Deus enquanto transitamos aqui. Aliás, eu quero lembrar, e eu anotei, de uma fala de Bill Bright, fundador do movimento estudantil Alfa e Ômega, e Loren Cunningham, fundador da Jocum. Eles dizem que se nós quisermos conquistar a nossa cidade para Deus, lá vai, nós precisamos atuar em 7 áreas imediatamente, e eu vou falar rapidamente delas. Primeiro, famílias. É preciso pensar em famílias como território a ser dominado pelo Senhor. Satanás está agindo de maneira aberta contra a família na nossa sociedade. Segundo fator a ser conquistado para influenciarmos a cidade: igrejas e ministérios. Enquanto a igreja não entender que ela não é uma loja, ela não é teatro, ela não é cinema, a igreja não é parque, a igreja é agência de Deus para propagar o nome de Deus. Se a igreja não entender isso, ela perde a sua referência. Eu não disse que ela não pode ter, ela pode ter parque, cinema, área esportiva, mas ela não pode se tornar isto, porque a igreja é, acima de tudo, espiritual. Terceiro elemento que Bill Bright e Loren Cunningham defendem que a igreja precisa conquistar: governos e suas leis. Sim, ainda que você seja o tipo que não gosta de política, você tem que entender que a igreja foi chamada para governar. Então ela precisa estar presente nos poderes iminentes da nossa sociedade. Isso aqui não é uma discussão se pode ou não pode, é um princípio espiritual. Terceiro, educação e ciência. Nossos jovens precisam se apaixonar pela educação e pela ciência. Nossos jovens e adolescentes precisam ser estimulados ao ambiente universitário e precisam se dedicar para serem os melhores. Precisam receber oração em cada início de semestre, em cada fechamento de semestre. Precisamos desenvolver nas igrejas semanas universitárias, semanas de educação, estimulando o conhecimento, o aprimoramento e o crescimento intelectual da nossa juventude. Quarto lugar, quinto, empresas e economias. Empresários precisam ser abençoados. A economia da cidade precisa ser abençoada. E nós não vamos fazer reunião de empresários só para empresários que são membros da minha igreja. Precisamos abençoá-los para que eles conheçam o princípio da governança financeira e o quanto isso é espiritual. São caminhos e pilares para a conquista da nossa cidade para Deus. Quinto, sexto lugar, mídia e comunicação. Sim, a igreja precisa investir em redes sociais.
Sim, a igreja precisa investir em rádio, em televisão, em comunicação, quando ela possa fazê-lo. E por último eles falam de artes e entretenimento. Interessante que esses são elementos que sempre foram meio que tabus no ambiente da igreja. A igreja não poderia se envolver com nada disso, mas é necessário que a igreja compreenda esses pontos do mapa como necessários a serem ocupados. Agora vire para a pessoa do seu lado e diz para ele: Deus está contando com você. Tudo bem, mas não é só isso. Eu não vou conquistar Guanambi para Deus só porque me tornei vereador, só porque me tornei prefeito. Eu não vou conquistar Guanambi para Deus porque me tornei o maior empresário da cidade. Eu não vou conquistar Guanambi para Deus porque eu investi em escola e a minha escola é a melhor da cidade. Existem alguns aspectos que precisam ser observados nisso, e é isso que eu quero compartilhar com você. E o tempo que me resta não me permite falar tudo o que me foi gerado ao coração, mas eu vou falar aquilo que eu alcançarei falar. E se você colocar em prática, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a igreja onde você congrega, e Deus vai mudar esta cidade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Agora diga comigo assim: eu quero. Não, só 5 pessoas falaram. Eu quero conquistar esta cidade para Deus. O que eu preciso fazer? Primeiro, seja você conquistado por Deus. Tu não podes conquistar essa cidade para Deus se o teu coração é de Deus apenas parcialmente. Se a tua alma não tiver sido conquistada por Ele, o resto é apenas intenção. João capítulo 4, versículo 23 e 24, a Bíblia diz assim: o Pai procura, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que assim o adorem. Pergunta básica: o que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? Eu li alguns comentários bíblicos na busca de compreender isto. Eu pedi comentários em outros idiomas, e como eu não leio alemão, e os melhores comentários bíblicos do Ocidente estão em língua alemã, eu pedi que um amigo que lê alemão pesquisasse para mim. E os comentaristas falam sobre adoração, mas não se atém ao conceito de adorar em espírito e adorar em verdade. Por quê? Porque a adoração em espírito é aquela que não é performática. Ela não se baseia na apresentação, ela é a expressão do íntimo da minha alma. Eu só adoro em espírito quando eu, como uma criança faminta, não me importo com o que pensam de mim na minha lateral. Eu vou adorar, eu vou entregar o meu melhor. Se uma criança sentir fome agora, ela não está nem aí se a pessoa do lado não gosta de criança. Ela não se importa se a pessoa de trás está incomodada com o choro. Se a criança sentir fome agora, ela não importa se a mãe está na igreja e não pode dar comida, ela vai chorar.
Adorar em espírito é parar de adorar porque o pregador mandou, parar de adorar porque o cantor pediu, parar de adorar porque o pastor estimulou, e eu vou colocar o que eu sinto para Deus, e vou fazer da forma que eu sinto. Eu vou ficar em pé, vou sentar, vou deitar, vou pular, vou aplaudir. É a minha alma dando a Deus aquilo que é genuinamente gerado na minha alma. Só que tem um detalhe: não basta ser em espírito, precisa ser em verdade. E adoração em verdade é aquela que você oferece a Deus quando não há mais sombras na sua vida. Enquanto houverem lugares sombrios na nossa vida, nós não estaremos adorando em verdade. A gente canta assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Agora analise: você me leva para conhecer a sua casa, e você me apresenta os quartos, as suítes da casa, sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa. Você me leva na área da piscina, diz amém? Amém. Me leva na área da sauna. Aí quando eu chego na área da sauna, lá na área gourmet externa, tem uma porta. Como você me mostrou até os quartos, eu vou na direção da porta. Aí você toma a frente e diz assim: essa porta aqui, pastor, nem a minha mulher entra. Aqui os meus filhos não entram. Então isso aqui eu não vou te mostrar. Tem gente tratando Deus assim: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí quando Deus vai tocar naquela área, você diz assim: aqui não, Senhor, deixa essa área reservada. Se você vai conquistar Guanambi para Deus, na tua alma não pode haver reserva para Deus. Ele quer te conquistar por completo. O Senhor quer entrar na tua vida. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20: não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. O que ele está dizendo é: o meu desejo não conta mais, o que eu penso não determina mais. Paulo está indo de encontro a essa filosofia moderna que diz: faça tudo o que te faz feliz. Se te faz feliz, mas entristece a Deus, então a sua felicidade é uma fantasia. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser conquistados por Deus. E é isso que ele está ensinando a Moisés quando ele diz: tire a sandália dos seus pés. Para de confiar naquilo que te protege e passa a depender de mim. Quando ele fere a juntura da coxa de Jacó, ele está dizendo a Jacó: de agora em diante eu vou te ensinar um novo jeito de andar. Eu vou te ensinar uma nova forma de se mover. Então, crente santo em Jesus, se você até hoje foi apenas frequentador de igreja, se você é crente por hobby, nessa condição você não pode conquistar Guanambi para Deus. Tem um versículo na Bíblia que a gente lê para as pessoas aceitarem a Jesus, mas ali Jesus estava dizendo para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo para nós assim: você que é crente por hobby, você que é crente por status quo social, você para quem a fé é apenas uma aventura, se converta a mim e eu vou fazer de você um instrumento poderoso nesta cidade. Vou agilizar.
casa. Segundo lugar, para você conquistar Guanambi para Deus, segundo ponto necessário, desenvolva amizade com Deus. Irmãos, eu conheci o pastor Gilson Rocha hoje, conheci o pastor Rony hoje. Eu não posso chegar na casa deles hoje à noite e ir direto para a cozinha. Por quê? Porque a amizade é construída com o tempo. Amizade requer investimento de tempo. Se eu chegar na igreja hoje, aqui na nossa casa, você não sabe quem eu sou. Eu entrei, sentei aí no meio da multidão e participei do culto. Quando terminar o culto, eu vou chegar para você e vou dizer assim: estou precisando de uma dormida, você me leva para dormir na sua casa? Você não sabe quem eu sou. Sim ou não? Não, por quê? Porque eu não te conheço. É possível até que eu reúna mais uns 2 e eu faça uma vaquinha e eu vou te pagar uma dormida no hotel. Mas na minha casa, não. Entretanto, se é meu amigo passando por Guanambi e precisa de uma dormida, e eu tenho a cama e o quarto disponíveis, eu vou dizer: vamos dormir lá em casa. Por quê? Porque amigos têm mais privilégios do que estranhos. Entenda isso. Deus quer ser teu amigo, e Ele quer destilar essa amizade nas ruas da cidade. É para você passar e alguém olhar e dizer assim: esse homem é um homem de Deus, esta mulher é diferente, tem algo nele que chama a atenção. Aleluia. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, a amizade entre Deus e Enoque foi se tornando tão íntima que o Senhor olhou para Enoque e disse assim: Enoque, não fica mais aqui na terra, vem morar aqui em casa. Amizade. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer homem conversa com o seu amigo. E no dia que Miriam e Arão resolveram falar mal de Moisés lá na cozinha, Números capítulo 12, Jeová ouviu. Aí o Senhor chegou lá em Moisés e disse assim: Moisés, vai lá na tenda, chama Arão e Miriam, porque eu quero conversar com vocês 3. Quando Arão e Miriam e Moisés chegaram na tenda, o Senhor bradou de cima da tampa da tenda: Arão, sim, Senhor. Miriam, sim, Senhor. Irmãos, olha a fala de Deus. Se houver, olha a fala: se houver em Israel um profeta, me apresentem, porque eu não conheço. Deus acabou de descredenciar Miriam. E se vocês me apresentarem um profeta, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés, eu converso boca a boca, tete a tete, face a face. Querido, se você vai influenciar essa cidade, se torne amigo de Deus. Sou amigo do delegado, parabéns. Sou amigo do comandante, parabéns. Prefeito me recebe na casa dele, parabéns. Ah, pastor, eu tenho acesso direto ao juiz, parabéns. Mas olha, a sunamita era igual você. No dia que Eliseu perguntou para ela, Eliseu profeta, o que posso fazer por ti? Ela disse: nada. Tenho acesso ao rei, conheço o comandante do exército, não há nada que eu precise que tu me faças. Alguns anos depois,
uma crise. A sunamita e o seu marido quebraram financeiramente. Eliseu morreu. O rei mudou. Agora a mulher não tinha acesso ao rei nem ao comandante. Mas Geazi está lá no palácio contando histórias para o novo rei. E Geazi está dizendo para o rei os milagres que Eliseu fez. E um dia Geazi vai saindo do palácio e encontra a sunamita e diz assim: vem cá que o rei vai amar te conhecer. Olha a necessidade da palavra do profeta. Ela foi abençoada porque conheceu Eliseu. Eliseu morto ainda estava dando eco de bênçãos na vida daquela mulher. O que eu quero te dizer: se você quer influenciar essa cidade, seja amigo de Deus. Dá um toque de leve no vizinho, fala com ele assim: seja amigo de Deus. Terceiro lugar, eu disse que a proposta de conquistar Guanambi é desafiadora. A proposta de conquistar o Brasil para Deus é desafiadora. E deixa eu te falar, nós não vamos conquistar o Brasil, a Bahia e Guanambi para Deus por mecanismos humanos. Os mecanismos são espirituais, e é isso que a igreja não entendeu ainda. Uma igreja de mentalidade pobre pensa que ela conquista território bajulando. Uma igreja de mente espiritual entende que ela conquista a cidade se colocando diante de Deus. Deus vai falar de você para o rei, Deus vai falar de você para o governador, Deus vai falar de você para o príncipe, Deus vai te levar aos lugares que Ele deseja que você esteja. Então, se você quer conquistar Guanambi para Deus, quem deseja, levanta a mão assim e diga: eu quero. Terceiro, derribe as barreiras que você mesmo edificou. Quebre barreiras, destrua obstáculos. Pare de olhar para o seu irmão como concorrente da fé. Pare de ver a outra igreja como uma concorrente da minha. Eu já disse, igreja não é loja. Igreja não tem concorrente. O único opositor da igreja são as portas do inferno. E Jesus já disse que não prevalecerão contra ela. No Brasil se tem o hábito de ir para a internet e falar mal do outro pastor. Quando um pastor peca, desliza, cai, entra no escândalo, existe a cultura no Brasil de ir para a internet rechaçar, pisotear. Já está sangrando, vamos terminar de matar, porque se ele morrer eu ocupo o lugar. Deus, para te fazer crescer, não precisa diminuir ninguém. Para Deus te levantar, Ele não precisa que alguém caia. Você precisa entender que essas barreiras têm que ser derribadas. Coisa linda, pastores, os senhores não fazem ideia do impacto espiritual dessa subida simples aqui no altar. A igreja reunida e representada, e os seus líderes de mãos dadas para um propósito. Derrube barreiras, desconstrua inimizades. Paulo diz em Efésios 2:17 que Cristo na cruz derribou a parede da separação que estava no meio, desfazendo com ela a inimizade, e de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo, a sua igreja. David Young Cho
conhecido como Paul Yong-cho, era o pastor da maior igreja do mundo em Seul, na Coreia. Quando ele morreu, a igreja estava com 1.200.000 membros. Culto das 4 da manhã até a meia-noite. E David Yong-cho conta que ele começou a orar e dizer a Deus: une as duas Coreias, que Coreia do Sul e Coreia do Norte volte a ser Coreia, derriba essa divisão. E ele conta que um dia o Senhor falou com ele: como você me pede para unir duas nações, se a tua casa está quebrada, você é inimigo do teu pai e do teu irmão. E Yong-cho disse a Deus: vou resolver isso. E ele promoveu um jeito de se reconciliar com seu pai e de se reconciliar com seu irmão. E aí a igreja começou a viver um grande avivamento. E ele continuou orando. E um dia ele disse a Deus: já resolvi o problema da minha casa. O Senhor falou com ele: como posso unir duas nações se a minha igreja não se une? Você não entendeu? A igreja é o governo espiritual do mundo. Se nós não entendermos que isso aqui não tem a ver com cargos, isso aqui não tem a ver com posição social, isso aqui não tem a ver com influência na mídia social, isso aqui tem a ver com posição espiritual. Se a igreja se posicionar, Satanás vai ter que engatar marcha ré. O cenário que a igreja no Brasil vive hoje, o cenário que o Brasil vive hoje, também é responsabilidade da igreja, que não entendeu o seu papel, que confundiu as coisas. A igreja pensa que quando Deus cria uma oportunidade para ela, é para a gente se envaidecer, porque tem acesso ao palácio. Aí Satanás monta na nossa vaidade e diz: vou embebedar vocês com a oportunidade. E a gente embebedou. E quando nós embebedamos, o Senhor limpou a mesa e disse: eu vou deixar a mesa vazia até vocês entenderem que quem abasteceu a mesa fui eu e não homens. Se a igreja se posicionar, presta atenção, porque isso aqui é profético. Se a igreja se posicionar, Deus muda a condição do Brasil em 90 dias. Ela só precisa parar de agir politicamente. A ação da igreja é espiritual. O Senhor não esqueceu de nós. As promessas de Deus não caíram por terra. Nós é que não temos consciência do que Deus quer fazer através de nós. Então derribe inimizades, quebre barreiras, ligue para alguém hoje à noite e diga: me perdoe. Ligue para alguém hoje à noite e diga: aquela barreira que Satanás criou entre nós, eu estou te chamando para desfazer hoje. Vamos tomar um café, vamos resolver isso, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Provoca seu vizinho e diga para ele assim: você está proibido de brigar comigo. Agora diga para outra pessoa: você é obrigado a me perdoar. Aí eu tenho que terminar. Mas sei que Deus tem coisas grandes para fazer nesta nação.
Tem coisas que estão fervilhando em meu coração e que não é hora ainda de falar, porque eu estou buscando discernir o que Deus está comunicando. Mas tem coisas extraordinárias que Deus vai fazer nesse país. Todas as vezes que oro, eu vejo um vulcão entrando em erupção. Ele vai explodir. Mas a igreja precisa entender o seu lugar. Quarto lugar, para nós conquistarmos essa cidade para Deus, discirna a realidade espiritual do lugar. Olhem bem para mim, pastores. Quais são as características espirituais de Guanambi? Quais são as áreas espirituais nas quais o diabo trabalha nessa cidade? Discirna a realidade espiritual do lugar. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 1, Deus manda Ezequiel comprar um tijolo e desenhar o mapa de Jerusalém no tijolo. Se nós não entendermos a maneira que Deus age aqui, nós vamos ficar fazendo aquilo que Deus fez através de alguém lá em outro país. É preciso descobrir qual é o método que o Senhor vai usar para revolucionar Guanambi. Nem sempre o que funcionou em Feira de Santana vai funcionar aqui, porque as táticas de Satanás não são as mesmas. Elas variam de lugar para lugar. E a igreja tem que entender isso. É por isso que em Efésios 6, Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Satanás não age em Guanambi como ele age em Feira de Santana. Discirna a realidade espiritual daqui. Busque entender quais são as estratégias do inimigo. Pastores em vigílias de oração, se encontrando para orar e no meio da madrugada sentarem para conversar. Quais são os traços espirituais da nossa cidade? Quais são os pontos nevrálgicos da nossa cidade? Para de sentar para discutir questões que não definem nada. Pastores que vão se encontrar em lugares desertos, chegar na igreja para orar durante a noite e depois sentarem à mesa, no chão, para dizer assim: o Senhor me mostra que isso aqui precisa ser pensado na nossa cidade. Essa entrada da cidade precisa ser dedicada ao Senhor. Essa praça da cidade precisa de oração. Discirna na realidade espiritual. A gente abre igrejas e normalmente a gente não se preocupa com isso. Só que Jesus diz em Marcos 3:27 que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrar o valente. Ele diz: é necessário arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Você não chega numa rua de Guanambi e diz assim: dá licença, seu Satanás, que eu quero abrir uma igreja aqui. Não é assim que funciona. Na autoridade de Deus você empurra a porta, invade o lugar e diz ao diabo: você está detido na autoridade do nome de Jesus, porque aqui tem almas para Deus. Tomem Guanambi para Deus. Sacode o seu vizinho e diz para ele: tome Guanambi para Deus. Tome esta cidade para Deus. Eu queria te falar sobre tomar uma atitude de conquistador, mas eu vou concluir dizendo: use a autoridade que Deus lhe deu. Jesus diz assim: eu vos dei poder para pisardes escorpiões
e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Use essa autoridade. Presta atenção, onde um crente está, Satanás não pode ter liberdade de agir. Eu estava numa época num voo internacional, à noite, e no meio da madrugada eu ouvi um urro dentro do avião, e o urro espalhou na aeronave, o corpo deu aquela arrepiada básica. Eu reconheci o grito. Daí a pouco, alguém do serviço de bordo anunciou: se tiver um médico no avião, venha na fileira tal. É comum acontecer. O médico não apareceu. O anúncio se repetiu e o médico não apareceu. Não havia médico no voo. Anunciaram a terceira vez e o médico não foi lá. Eu levantei, cheguei perto da aeromoça e disse: moça, não sou médico, sou pastor. Você deixa eu orar por ela? Ela olhou para mim como se dissesse assim: oh, não tem médico, fazer o quê? Vamos apelar aqui para alguém fazer uma oração. A cara dela foi essa. Eu ajoelhei entre os bancos onde a moça estava caída. Cheguei no ouvido dela e disse assim: Satanás, entrou no avião errado. Tem crente aqui. Então deixa eu te falar, sem barulho, saia dela em nome de Jesus. A moça deu uma sacudida. Eu levantei, ela sentou ali, estendi a mão, coloquei-a de pé. Ela arrumou os cabelos e perguntou: o que houve? Eu disse apenas um fato: Jesus te ama. Depois a aeromoça tentou conversar comigo. O que aconteceu? O que foi aquilo? O que o senhor fez? Aí eu tive a oportunidade de dizer para ela o quanto Jesus é poderoso para libertar o homem do poder das trevas. Presta atenção, use a autoridade que Deus lhe deu. Fica de pé, por favor. No condomínio que você mora, no bairro que você mora, na rua que você mora, use a autoridade que Deus lhe deu. Um pastor da minha cidade me procurou, ele não é membro da nossa igreja. Chegou lá um dia e disse assim: Josué, estou com um problema. Fala. No meu condomínio tem um pai que briga com o filho toda semana. A polícia já foi na porta da casa umas 3 vezes. Já houve arma, o pai já puxou a arma e apontou para o filho. Vai virar tragédia. Eu disse: aproxima, tenta ajudar. Ele disse: não, o cara odeia pastor. Eu disse: então não aproxima. Vai dar ruim. Eu disse para ele: faz o seguinte, todas as noites quando você chegar do trabalho, dentro de casa, não precisa ninguém ver, estende as mãos em direção à casa dele e faz uma oração. No dia que a briga explodir, fecha a tua porta e aqui dentro do teu quarto, ora com as mãos estendidas em direção à casa dele. Deixa o pau quebrar lá e você está orando aqui. Passados umas 3 semanas aproximadamente, ele chegou lá na igreja de novo e disse: você acredita que funcionou? Eu disse: acredito, claro que eu acredito. Mas me conta. Ele disse: rapaz, o pau estava quebrando na casa e eu ajoelhei no sofá e comecei a clamar. Daí a pouco a campainha da minha casa tocou. Quando eu abri a porta, o pai disse: rapaz, você é pastor, me ajude. A minha casa está um inferno. Eu estou vendo a hora de acontecer uma tragédia. Eu vou matar meu filho, ou meu filho vai me matar, e eu não sei o que fazer. Vai lá em casa, faz uma oração. Eu vos dei poder para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Ergue assim as mãos aos céus e diga comigo: Senhor, eu quero conquistar esta cidade para ti, mas eu preciso
de autoridade. Me dá autoridade, me dá ousadia. Eu quero revestimento de poder para conquistar Guanambi, minha cidade, para o Senhor. Agora estende a mão em direção à pessoa do seu lado e ora por ele, ora por ela rapidinho. E diz: Senhor, reveste meu irmão, reveste minha irmã, reveste a sua casa, reveste a sua família, reveste, Senhor, o pastor desta igreja, reveste os pastores desta cidade, reveste os líderes da tua igreja neste lugar, reveste os ministros de louvor que vão ministrar agora, e pelo poder da palavra, traz uma nuvem de glória e de autoridade neste lugar, agora, em nome de Jesus.